Oi, galera, vamos lá? Mais um encontro nosso aqui agora no nosso canal, né? Hoje, especificamente, para falar um pouco sobre concordância verbal, tá? Eu queria só deixar uma coisa clara para todo mundo aí que está assistindo. Esse conteúdo é importante para todos os anos de SSA que você vai fazer. Então, se você está na primeira etapa do seriado, vai ter questão de concordância verbal. Se você está na segunda etapa, com certeza vai também ter questão de concordância verbal, é só olhar o edital, tá? E para quem tá na terceira etapa, obviamente, né, que é a junção aí dos conteúdos de gramática mais importantes, também vai haver questões que envolvem concordância verbal. Lembrando, os vídeos, né, as aulas de concordância nominal já estão aqui no canal também. Então, o ideal é que você, antes de começar a ver as aulas, né, assistir as aulas de concordância verbal, primeiramente dê aí uma olhada, né, estude um pouco, né, comigo, a parte que envolve concordância nominal também, tá? E a minha galera dos cursos militares, a gente agora tá no lugar certo, né? Todo ano, tá? Cai na prova da SpaceX, na prova da ESA, da AFA, da EFON, da EAR, em todas essas esferas, né, militares. Vocês sabem que as bancas costumam cobrar algo relativo a esse conteúdo. Então eu queria deixar adiantado aqui para vocês que essa aula vai ser o mais aprofundada possível, tá? Pra a gente se munir, né, de conteúdo. O conteúdo nunca é demais, certo? É uma aula tradicionalista. Estamos vendo aqui conteúdo de gramática que vai ajudar a galera do Enem na competência 1, vai ajudar a galera do SSA na prova, né, objetiva, porque tem questão de concordância lá dentro, e vai ajudar a galera que está no terceiro ano, né, na prova do seriado de redação. Todo mundo que está no terceiro ano faz redação já, e você, meu aluno da turma militar, não vai perder 0,3 por erros de concordância na prova de redação, tá bom? Então vamos junto agora, vamos começar, né, a falar aqui sobre a concordância verbal, mas antes de eu chegar aos casos específicos, vocês vão ver que eu separei essas aulas para vocês em blocos, certo? Para que tudo fique mais fluido, né? É muito cansativo, né, gente, ficar 1 hora na frente de uma videoaula. Então, a gente vai fazer aqui alguns blocos, tá bom? Visando aí a deixar essa aula um pouco mais interativa, tá certo? E antes de eu começar a falar sobre a concordância do verbo com o sujeito, na verdade, eu queria fazer uma inversão, tá? Eu queria começar a falar um pouco com vocês, lembrando todo mundo que é meu aluno, tá? No meu curso, os meus alunos das turmas militares, todo mundo já sabe o que é sujeito, né? Já sabe encontrar o sujeito dentro da frase, todo mundo já sabe disso, certo? Então, alguns conteúdos prévios vão precisar ser acionados nesse momento para a gente poder falar sobre essa tão temida, né? Não há motivo, inclusive, para isso, mas muitas pessoas temem essa parte que envolve a concordância do verbo com o sujeito. Agora vejam, como eu tinha dito anteriormente, eu vou querer inverter um pouco essa relação. Em vez de começar falando sobre a concordância do verbo com o sujeito simples, do verbo com o sujeito composto, eu vou começar, na verdade, falando sobre a concordância dos verbos que não têm sujeito, certo? Ana, como assim? Verbos que não têm sujeito? Gente, vê só. A gente viu, né, nas nossas aulas anteriores que existem 2 grupos de verbos quando a gente trabalha em análise sintática, né? A gente pode chamar alguns verbos de verbos pessoais e a gente vai chamar alguns verbos de verbos impessoais. Qual é a grande diferença entre essas 2 perspectivas? Quando eu falo em verbos pessoais, eu estou falando automaticamente em verbos que têm sujeito, tá? Então, sempre que você olhar para uma frase, você for fazer análise dentro da frase, e quando você perceber que aquele verbo se refere a um elemento que atua como sujeito, automaticamente você pode chamar aquele verbo de verbo pessoal. Tranquilo? Agora, logicamente, quando os verbos não apresentam sujeito, aí eles serão chamados de verbos impessoais, beleza? Essa diferença é crucial para você entender todo o resto do conteúdo que a gente vai ver aqui nesse primeiro bloco de aula, tá? Então, quando nós falarmos em verbos pessoais, automaticamente estaremos nos referindo a verbos que têm sujeito.
Quando nós falarmos em verbos impessoais, automaticamente vamos estar nos referindo a verbos que não possuem sujeito, tá bom? Ana, mas isso é tudo muito chato, sabe? Por que a gente tem que saber essa nomenclatura que a gramática traz, que é tão pesada? Vamos fazer o seguinte, eu falei para vocês no começo aí da nossa aula que eu vou aprofundar o nível, porque eu acho que conhecimento e conteúdo nunca é demais, tá? Agora, lógico que você tem que ter um filtro, né? Por exemplo, a galera do SSA1 vai fazer uma questão de concordância mais leve do que a galera do SSA2, que por sua vez é mais leve também do que a galera do SSA3. Deu para entender? E aí não se preocupem, porque nas nossas aulas online eu vou direcionando vocês direitinho para cada nível, tá? Que vocês precisam dominar em relação a esse conteúdo que é importantíssimo para a redação, tá? Ana, eu morro de medo da redação, não é nem a prova de português em si. Então, por favor, não pisque para esses conteúdos que a gente vai ver hoje, tá certo? Então, vamos começar aqui, né? Já tinha comentado com vocês. Verbos pessoais são verbos com sujeito, tá bom? Verbos impessoais são verbos que não têm sujeito. Agora, vejam só. Essa característica, né, que diferencia um verbo pessoal de um verbo impessoal é muito importante, tá? Mas existe uma outra característica que traz uma diferença, uma distinção entre esses dois grupos de verbos que você não pode esquecer de jeito nenhum. Quando nós falamos em verbos pessoais, nós falamos em verbos que podem se flexionar em número. Ana, calma, eu não estou entendendo o que seria essa possibilidade de flexão em número. Gente, trazer uma flexão em número é passar do singular para o plural, tranquilo? Então, sempre que eu falar em flexão de número, eu estou automaticamente me referindo a uma palavra que passa do singular para o plural. No caso dos verbos, eles saem das pessoas do singular e vão se flexionar para as pessoas do plural, beleza? Agora, os verbos impessoais, diferentemente dos primeiros, não apresentam essa possibilidade. Então, falar em verbo impessoal, automaticamente, é falar em verbos que não podem se flexionar em número. Então, pela regra geral, esses verbos ficam na terceira pessoa do singular. Ana, mas tem exceção. Olha, vamos fazer o seguinte. A gente sempre tem que partir do básico, tá? Para depois, um pouco mais à frente, a gente chegar aos devidos aprofundamentos. Por enquanto, eu quero que vocês, por favor, fiquem comigo naquilo que é básico, tá certo? Então, sim, nós vamos ver depois um caso de um verbo impessoal, que é especificamente o verbo ser, que tem uma concordância muito peculiar, tá? Então, por enquanto, a gente pode sim, gente, sem erro, sem problema, definir que verbos impessoais podem se flexionar em número, ou seja, podem passar para o plural, enquanto que os verbos impessoais, pela regra geral, eu quero deixar isso aqui claro, certo? Para vocês não acharem que eu estou dando uma aula incompleta. Lembrando que a gente só está no primeiro bloco ainda, tá? Então, pela regra geral, verbos impessoais, sem sujeito, não apresentam flexão para o plural. Tranquilo? Então, antes de a gente começar as análises mais aprofundadas, eu quero trazer aqui para vocês dois enunciados que têm uma diferença estrutural. Um apresenta um termo essencial chamado sujeito e o outro não apresenta esse termo essencial em sua estrutura. Vamos analisar. Primeira produção aqui para vocês. Os alunos chegaram ao colégio. Vamos perguntar aqui para o verbo, quem chegou ao colégio? A resposta que você me traz é essa daqui que eu estou destacando. Ana, quem chegou ao colégio foram os alunos. É justamente por isso que eu vou chamar aqui os alunos de sujeito, beleza? Vamos puxar um pouquinho que é bom? Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Ele é determinado, ele é indeterminado ou ele é inexistente? Olha, primeiro ponto, o sujeito existe. Você consegue apontar para mim, né? Quem foi que chegou ao colégio. Então, nesse contexto, eu tenho um sujeito existente. Ah, e um detalhe também, você consegue determinar quem foi que chegou, né? Quem foi que chegou? Os alunos. Então, isso aqui, gente, é um sujeito determinado. Só que tem outro detalhe. Esse sujeito determinado está explícito. Ele está aparecendo aqui, ó,
de maneira objetiva na estrutura da oração. Você está conseguindo pegar uma expressão que vai atuar na função de sujeito. Ele está expresso, ele está explícito e ele apresenta uma palavra que pode resumi-lo, né, de maneira geral, que no caso aqui é a palavra alunos. E é justamente por esse motivo que a palavra alunos vai ser chamada de núcleo do sujeito. Tranquilo? Ana, e o artigo? O artigo adquire função de adjunto adnominal. Adjunto porque está perto, adnominal porque está perto do nome, está perto do substantivo, beleza? Então vê que maravilha, aqui a gente tem um sujeito determinado, explícito, simples, tá? Tô colocando aqui para vocês a nomenclatura total. Tranquilo? Agora vejam só, se essa sentença, se esse enunciado, se essa frase, se essa oração apresenta sujeito, significa que esse verbo aqui vai ser chamado de verbo pessoal. Tranquilo, gente? Por que que ele é pessoal? Porque ele tem sujeito, certo? É básico. Agora vamos comparar essa estrutura aqui de cima com a estrutura aqui de baixo. Choveu muito ontem. Você chega para alguém e fala, poxa, tu viu, choveu muito ontem, né? Tava chovendo demais. Vejam só, aqui eu tenho um verbo que indica um fenômeno da natureza atmosférica, né? Note, quando você fala para alguém, ó, choveu muito, ventou, amanheceu, ninguém pergunta a quem, né? Eu acho que você também não pergunta. A pessoa fala, ah, Ana, choveu bastante. Eu digo, quem choveu? Não tem para que a gente perguntar, na verdade, porque esse verbo não se refere a nenhum ser específico. Ele está denotando um fenômeno da natureza atmosférica, então é óbvio que ele não tem um referente. Nesse caso, a gente tem uma oração sem sujeito. Tranquilo? E é justamente por esse motivo que esse verbo aqui vai ser chamado de verbo impessoal, ok? Nenhuma novidade para vocês, eu sei, mas eu sinto que vale a pena a gente lembrar aqui esses dois conceitos. Sem dominá-los, a gente não vai conseguir chegar aos nossos casos de verbos impessoais, beleza? Então vamos agora dar sequência ao nosso conteúdo de hoje, né? Lembrando, olha para cá, por favor, conteúdo para SSA2 e militares. E aí, vocês sabem, né, como eu sou detalhista, eu vou já colocar aqui também uma observação para a galera do SSA1 que cair aqui de paraquedas e para a galera do SSA3, tá bom? Então, no fundo, esse conteúdo que a gente tá vendo é importante para todos, principalmente por causa desse negócio aqui, tá? Para escrever uma redação de acordo com a norma padrão, a gente tem que dominar regras gramaticais e uma delas é relacionada à parte de concordância. Beleza? Então vamos dar sequência agora e vamos começar, né, analisando aqui os nossos casos de verbos impessoais. Lembrando, a gente está estudando nesse primeiro momento um grupo de verbos que não tem sujeito. Consequentemente, esses verbos não podem se flexionar em número. Isso significa, de acordo com a regra geral, que eles ficam na terceira pessoa do singular. 100%? Então vamos embora. Primeiro caso de verbo impessoal. Ana, eu não aguento mais ouvir você falando sobre o verbo haver. Mas, gente, a culpa não é minha, não. Todas essas bancas que vocês vão enfrentar têm uma paixão, eu acho, sabe? É um amor, assim, pelo verbo haver. Tanto é que sempre há alguma questão envolvendo esse verbo na estrutura das frases, tá certo? Então vamos começar, sim, pelo verbo mais querido das bancas de concursos em geral, de vestibulares em geral, tá? Que é o verbo haver. Por que eles gostam muito do verbo haver? Só um detalhe básico aqui para vocês, vejam só. A gente está estudando, nesse caso, um grupo de verbos que, de acordo com a gramática, tem que se comportar de alguma maneira. Então não vamos questionar, tá bem? Vamos apenas aceitar e acertar, tá certo? Vamos começar aqui pelo haver. A gramática diz pra gente o seguinte, olha, sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir ou estiver no sentido de acontecer, vai ter casos, inclusive, que vocês vão poder trocar tanto pelo verbo existir como também pelo verbo acontecer, beleza? Sempre que acontecer isso,
o verbo haver será chamado de verbo impessoal. Por quê? Porque sim, tá? É a regra, é a norma aceita. Agora vamos ver aqui nas frases. Primeira frase, houve muitos problemas entre nós. Segunda frase, havia vários projetos de pesquisa. Terceira frase, haverá muitos pontos positivos, tomara, após este momento, certo? Eu quero que vocês, por favor, observem essas 3 construções aqui que eu fiz e eu quero que vocês me digam, por favor, se em todas elas daria ou não daria pra gente trocar essas formas verbais ou pelo verbo existir ou pelo verbo acontecer. Ana, eu não sei. Amor, troca. Pega o verbo haver e no lugar dele bota lá o verbo existir. Vamos tentar fazer? Houve muitos problemas entre nós, significa que existiram muitos problemas entre nós. Ou aconteceram, na verdade. Aqui nesse caso, se eu quiser, eu posso fazer a troca tanto pelo verbo existir, como também pelo verbo acontecer, tá? Havia vários projetos de pesquisa. Existiam vários projetos de pesquisa. O aconteciam aqui fica meio estranho, né? Aconteciam vários projetos de pesquisa. Gente, não é obrigatório que a gente tenha que trocar pelos dois ao mesmo tempo, não, tá? Se um dos dois encaixar, aí a gente já sabe que o verbo haver vai ser um verbo impessoal. Tranquilo? Vamos ver aqui esse de baixo. Haverá muitos pontos positivos após este momento. Existirão muitos pontos positivos após este momento. Vejam só, eu não tive trabalho nenhum. A única coisa que eu fiz foi pegar o verbo haver e tentar trocar por existir ou acontecer. Sério, isso dá trabalho? Não dá. Aí o que é que tu vai fazer? Sempre que tu conseguir fazer essa troca, sempre que a troca for possível, tu já vai pegar o verbo haver e vai dizer, opa, verbo impessoal, opa, verbo impessoal, opa, verbo impessoal. Por quê? Porque é. Tranquilo? Porque a gramática diz que sempre que o haver estiver no sentido de existir ou acontecer, ele vai ser chamado de verbo impessoal. Aí eu lanço para vocês uma pergunta que eu mesma vou ter que responder, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui na primeira construção, houve muitos problemas entre nós. Quem é o sujeito? Não tem não? Vamos ver aqui. Haver está no sentido de existir, sim ou não? Sim. Haver no sentido de existir é o quê? Impessoal. Gente, verbo impessoal é verbo sem sujeito, tá? Então não, nenhuma dessas frases que eu construí aqui, ó, apresenta sujeito. Nenhuma delas vai apresentar sujeito. Tô sendo clara? Então vamos lá. Em houve muitos problemas entre nós, oração sem sujeito. Havia vários projetos de pesquisa, oração sem sujeito. Haverá muitos pontos positivos após este momento, oração sem sujeito. Aí vem meus alunos da turma militar e perguntam o seguinte: ô Ana, e qual seria a função que esse termo aqui, ó, muitos problemas, que esse termo, vários projetos de pesquisa e que esse daqui, ó, muitos pontos positivos, qual é a função que esses termos adquirem nesse contexto? Vamos pensar. Sujeito não pode ser porque o verbo é impessoal. Tranquilo? Agora, quando você chega para alguém e diz assim, olha, tu soube que houve, a primeira coisa que a pessoa pergunta é o quê? Porque esse verbo não tem como atuar sozinho, não. Ele precisa de um complemento. O verbo haver, gente, no sentido de existir, sempre será um verbo transitivo direto. Houve o quê? Muitos problemas. Muitos problemas, objeto direto. Havia o quê? Vários projetos de pesquisa. Vários projetos de pesquisa, objeto direto. Haverá o quê? Muitos pontos positivos, objeto direto também. Tranquilo? Então, a função sintática desses elementos que vem para complementar o sentido do verbo haver impessoal é a função de complemento verbal sem preposição, logo, eles adquirem função de objeto direto. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Nenhuma? Então, vamos lá. Agora, olhem para cá, por favor.
houve muitos problemas, havia vários projetos e haverá muitos pontos positivos. Por que eu tô, entre aspas, né, me demorando tanto, perdendo tempo, falando o tempo inteiro aqui sobre o verbo haver impessoal? Porque nas provas que vocês vão fazer, as bancas vão colocar esses verbos no plural. Então, elas vão fazer, por exemplo, aqui para essa primeira construção, houveram muitos problemas entre nós. Olha para cá, vou destacar, tá? Houveram. Aqui embaixo, em vez de havia vários projetos de pesquisa, eles vão dizer isso aqui, ó. Haviam muitos projetos de pesquisa. Aqui nessa terceira construção, haverá muitos pontos positivos. Eles vão dizer isso aqui, ó. Haverão muitos pontos positivos. Só que tem um problema gigante nisso aí. Verbo impessoal é verbo sem sujeito. E a gente sabe, pela regra geral, que eles ficam na terceira pessoa do singular. Verbo impessoal não vai para o plural. Isso é o que a regra geral exige. Então não dá para eu colocar houveram, também não dá para eu colocar haviam e de jeito nenhum vai dar para eu colocar haverão, porque verbo haver impessoal não vai para o plural. Beleza? Então, o primeiro caso de verbo impessoal para a gente, na minha modesta opinião, um dos casos mais importantes de impessoalidade que vocês podem esperar com certeza em todas essas provas aí, ó, que a gente está comentando hoje, né? Tanto na esfera da UPE como também na esfera e principalmente, tá? Na esfera aí das turmas militares, né? Das provas militares, vocês podem esperar questão que envolve verbo impessoal, mais especificamente o nosso querido verbo haver, tá bom? Agora vejam só. Vamos passar para uma observação que eu trouxe aqui para vocês. Atenção nisso aqui que a gente vai comentar agora. Analisem comigo, por favor, essas duas estruturas. Vai haver mudanças na empresa e pode haver problemas entre nós. Vejam só. Primeiro ponto básico, quando eu falo que vai haver mudanças na empresa, obviamente, a gente tem aqui dois verbos, né? Verbo vai, que é o verbo ir, tá? Aqui verbo 1 e o haver, que é o verbo 2. Tranquilo? Agora vamos ver aqui embaixo. Pode haver problemas entre nós. Eu tenho aqui o verbo 1, que é o verbo poder, e eu tenho aqui o verbo 2, que é o verbo haver. Aí eu queria saber de vocês o seguinte: será que nessas duas construções aqui que eu fiz, vai haver mudanças na empresa e pode haver problemas entre nós? Será que existe um período composto em cada uma? Ou, na verdade, será que vai haver uma locução verbal e pode haver também uma locução verbal? O que vocês entendem em relação à quantidade de orações? A gente sabe que oração, para a gente contar dentro do período, né, depende da quantidade de verbos ou de locuções verbais, né? E a gente viu aí já presencialmente que uma locução verbal é a junção entre dois ou mais verbos que giram em torno de um, que a gente vai chamar de principal. Na maioria das vezes, a gente pode resumir essas locuções. Exemplo, se eu digo vai haver mudanças na empresa, significa que haverá mudanças na empresa, certo? Aqui embaixo fica um pouco mais complexo para a gente resumir, porque o verbo poder é um modalizador, né? Veja, quando eu digo assim, pode haver dúvidas depois da aula, eu estou fazendo uma afirmação, mas ela não é categórica, porque pode haver ou não. Então, esse poder aí traz uma relação de possibilidade, por isso que eu estou falando em modalização, tá? Agora, de fato, a gente consegue perceber que toda essa ideia de vai haver e pode haver gira em torno dessa forma verbal aqui, ó, do segundo verbo, né, que é o verbo haver, nessas duas construções. É justamente por esse motivo que vai haver uma locução verbal em que o verbo haver é o verbo principal e o verbo vai, assim como o verbo pode, é o verbo, né, são, no caso, os verbos auxiliares, tranquilo? Então, resumo da ópera, aqui nós temos dois períodos simples, ok? Em que o verbo haver
é o verbo principal nessas duas construções que a gente analisou. Beleza, Ana, e daí? E daí, meu amor, que se o haver é o verbo principal, quem é que manda na locução? É ele. Ele é que vai dizer se vai haver flexão, se não vai, né? Se tem complemento, se não tem, se tem sujeito, se não tem. Tudo parte do verbo principal, tranquilo? A ideia principal da locução é dele, né? Ele é que traz o significado geral e as outras análises vão depender dele. Aí eu pergunto a vocês, dizer que vai haver mudanças na empresa é ou não é a mesma coisa que dizer que vão existir? É aí que eu quero chegar. Dá ou não dá para pegar essa locução e transformar em vão existir? Tá. Aqui embaixo, se pode haver problemas entre nós, significa que podem existir problemas entre nós, tá certo? Então, nas duas ocorrências aqui, ó, em que há locução verbal, a gente tem o verbo haver na posição de verbo principal, né? Nesse caso, em sentido de existir. Então, o que é que ele vai ser? Ele vai ser um verbo impessoal. E aí, por favor, não pisca agora para isso que eu vou falar. Se você tem uma locução verbal e o verbo principal dessa locução é impessoal, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai transferir a impessoalidade para o verbo que o auxilia. Tranquilo? Então não dá para eu colocar aqui vão haver mudanças. Eu vou colocar aqui em cima e vou riscar para vocês, tá? Esse vão haver mudanças é uma construção errada. Eu não posso pluralizar um verbo auxiliar de um verbo principal impessoal. O verbo impessoal transfere, ele transmite a impessoalidade para quem está perto dele. A mesma coisa, gente, vai acontecer aqui embaixo. Pode haver problemas entre nós. Nada de dizer por aí, ó, podem haver problemas. Isso aqui vai ser um problema, viu? Não pode. Verbo impessoal na posição de verbo principal na locução transfere a impessoalidade para o verbo auxiliar. Tranquilo? Beleza? Então vamos fechar aqui esse primeiro bloco com chave de ouro, né? Fazendo aqui rapidinho um resumo. Vimos o conceito de verbos pessoais e impessoais e começamos aqui com o primeiro caso de impessoalidade, que é o verbo haver no sentido de existir ou acontecer, certo? Já já a gente se encontra de novo.